dos municípios do Sele, Kassong, Huaco, Cungo, Kibala, Mucende, de 6 a 23 de setembro de 2018. O segundo objetivo, lançamento da campanha Sentadas ou designada Sentada da Cidadania. Excelências, o mês de setembro, findo, foi sim coroado de várias ações políticas ao nível da nossa província, que levaram-nos para junto das populações das zonas de Culica e Catuta, comuna de Pambangala, município de Kassong, povoação da Catanda, comuna de Botera, município do Sete, zonas de Cuerama e Santo Anjo, comuna do Lonho, Banza Quissala, comuna do Cariano, município de Kibala, comuna de São Lucas, município do Mucende, e finalmente a Banza Fungo, comuna da Sanga, município do Huaco. De realçar que este período visou constatar os vários problemas que afetam as populações naquelas paragens da nossa província, bem como o funcionamento das nossas estruturas político-partidárias. Outro sim, ouvir do povo que impacto tem nas suas comunidades o Orçamento Geral do Estado /2018, designado para os municípios da nossa província. Concurso público realizado recentemente na área da educação. Aspectos positivos registrados. Primeiro aspecto positivo. Fomos muito bem recebidos pelas autoridades governamentais ou administrativas locais. O segundo, notamos a vontade irreversível de todos pautarem pelo espírito de preservação da paz e a necessidade da reconciliação nacional, independentemente das nossas cores partidárias. O terceiro, a crescente expectativa que os angolanos ou os cidadãos têm sobre as autarquias locais, que no pulsar de todos sejam em todos os municípios. O quarto, o papel das autoridades tradicionais e religiosas no processo da reconciliação nacional, criando assim um clima de paz nas comunidades. O quinto, a estabilidade das nossas estruturas do partido ao nível das comunas, zonas e comitês locais. O sexto, a execução positiva dos programas estratégicos do partido para o ano corrente. O sétimo aspecto positivo, crescimento extraordinário da base de dados dos membros do nosso glorioso Partido UNITA. Aspectos negativos constatados. Primeiro aspecto negativo, conflitos de terras entre o povo e os fazendeiros, sobretudo na comuna da Sanga e Lonhe, onde os fazendeiros fixaram estratégias de expulsar as populações das suas terras, onde residem desde o século XVIII. E o caso é o caso do Cuerama, onde o fazendeiro da nacionalidade holandesa, até momento presente, ocupou cerca de 23 mil hectares, alegando que a terra em causa é a herança dos seus avós, que estes chegaram naquelas paragens do território da Kibala em 1967. O segundo aspecto negativo, o estado lastimável das vias de comunicação terrestre, que contribuem para a desgraça das populações, mesmo tendo seus produtos que, uma vez comercializados, podiam servir de sustentar a formação dos seus filhos ou mesmo a saúde, etc, etc. O terceiro aspecto negativo, a falta de instalações de trabalho para as administrações comunais, bem como os postos de comando policiais, que afeta 70% das nossas comunas, para não falarmos da mesma debilidade que se verifica ao nível de algumas sedes municipais da nossa província. O quarto aspecto negativo, a falta de efetivos da polícia para corresponder com a demanda, pois o momento exige um reforço, bem como a farda e transporte.
O quinto aspecto negativo: autoridades tradicionais desprovidas quase de tudo, subsídios débeis e outros sem subsídios, péssimas condições de vida a partir mesmo das suas residências. O sétimo aspecto negativo: a falta de escolas e medicamentos nos hospitais é uma grande enfermidade. O sétimo aspecto negativo: a vida arriscada que os poucos professores que ensinam naquelas zonas levam, tendo em conta os salários magros que recebem, por sinal, servem apenas para as passagens durante o mês. Negativo: milhares de jovens que pululam pelo espaço sem esperança de emprego a curto e longo prazos. Nono aspecto negativo: ex-militares na lista de espera, suportando inúmeras dificuldades, isto é, ex-fápula e ex-fala, que ontem tudo deram para esta pátria e hoje esquecidos no tempo e no espaço. O décimo: a venda de pratos envenenados que já circulam nas áreas do São Lucas e na Sanga, com o risco de ceifar vidas humanas por culpa de quem podia fiscalizar a comercialização de produtos nas áreas sob nossa jurisdição. O 11º: a UNITA, no Kwanza Sul, acompanha com muita atenção e preocupação o desfecho de mais de 400 homens recrutados para trabalharem na Casa Militar, espalhados na província, nas localidades de Vavelo, Condonguende, Ambuiva, Mucende e Comuna da Sanga, de sublinhar que estes homens são pais de famílias, trabalharam por muito tempo com salários precários e hoje são despedidos sem garantias do amanhã melhor, pois nem passagem para o regresso têm. O mais agravante: voltar à família depois de tantos anos sem um pão para dar às crianças. O mesmo acontece com os enfermeiros contratados, o Ovadis Angola Nossa. A UNITA aconselha o governo provincial do Kwanza Sul tratar este assunto com maior responsabilidade. O 12º aspecto negativo: no que tange conflitos de terra, a UNITA aconselha o governo provincial uma gestão cuidadosa deste problema e até um acompanhamento direto para se solucionar o problema sem tumultos, cuja a metodologia deve ser dialogar com os sobas e o seu povo, aconselhar os fazendeiros muita flexibilidade e prudência. Por exemplo, a área do Querama, onde até os acocotos correm risco de serem removidos, algo muito perigoso considerando a nossa tradição e cultura. O 13º aspecto negativo: quadro a UNITA aproveita a apresentar a sua indignação face ao comportamento do administrador comunal da Sanga, do Wakukungu, que, para apoderar-se dos terrenos em causa ou cumprindo ordem do seu superior, mandou prender um dos dirigentes da Associação de Camponeses Criadores de Gado Bovino daquela área e que foi graças ao comandante da polícia, olhando pela razão que o cidadão tinha, não quis cumprir ordens que a Constituição da República de Angola não autoriza. É sublinhar que o senhor administrador daquela comuna foi aos extremos, até faltar respeito aos mortos, onde dizia, e eu cito: vocês não têm direito de estarem ali, talvez se Jonas Savimbi ressuscitar. A UNITA pede Sua Excelência, senhor governador provincial, general Eusébio de Brito Teixeira, tomar medidas punitivas, pois este faz parte daquele grupo que trabalha sempre para manchar o nome do partido onde ele é membro efetivo. Angola
não precisa de dirigentes com essas características, que os outros estão no século XXI e ele continua no século XX, aguardando pela boleia que nunca mais chega. Quanto ao último concurso público na área da educação, somos primeiro a felicitar a Direção Provincial da Educação no Kwanza Sul, que criou comissões de trabalho que pela primeira vez na história deste país a conduzirem um processo como este com maior rigor e transparência possível. Não obstante as várias lamentações que não deixaram de existir e que, de forma pontual, acompanhamos, terem merecido esclarecimento por parte do órgão de direito. No entanto, lamentamos a disparidade interprovincial sobre o mesmo processo, onde, em algumas províncias, admitiram estudantes de nível e noutras não, bem como o número de vagas que não faz cobertura às grandes faltas de professores nas comunidades, por exemplo, da Banza Quissala, comuna do Cariango, município da Kibala, um único professor, ao mesmo tempo diretor da escola, onde foram matriculados 300 alunos e só mais de 40 frequentam o ano letivo. Estado para 2018, para a nossa província do Kwanza Sul. A UNITA no Kwanza Sul já questionou o mesmo orçamento, a quando da sua apresentação aos atores políticos e da sociedade civil, sobretudo as várias injustiças contidas no mesmo documento orçamental, onde sublinhamos perto de 70% dos nossos municípios desta província penalizados, pois os valores previstos e disponibilizados não conjugam com as variadíssimas preocupações que aqueles municípios apresentam. O tempo da execução apertado, o orçamento que ignora quase na totalidade as preocupações das autoridades tradicionais e dos comandos municipais e postos-comandos comunais da Polícia Nacional. De lá para cá, toda a fiscalização que temos vindo a fazer dá-nos a entender que o governo da província do Kwanza Sul estará entre a parede e a espada, visto que até dezembro dificilmente cumprirá com 50% das áreas orçadas, conquanto um mês nos separa do fim do ano. Nem estradas, nem escolas, nem hospitais e outros setores financiados assistiremos sua inauguração. E muitas dessas áreas correrão o risco de reaparecer pela segunda ou terceira vez no próximo Orçamento Geral para 2019. Excelências, perguntas que ficam no ar. Primeira, até lá, quem será incompetente? A segunda, como serão consumados os valores orçados para obras de 2018? Pensamos nós que irão encontrar ou arranjar novo tubo de escape, que não fugirá à regra corrente neste país. Portanto, crise financeira, cujos atores da mesma os angolanos conhecem e muito bem controlados, pois estes foram e ainda alguns continuam a ser dirigentes do aparelho do Estado angolano. Angolanas e angolanos, precisamos de estar muito atentos para não sermos enganados pela 24ª vez. Algumas medidas que vemos nos últimos dias a serem tomadas pelo presidente da República de Angola, sobretudo as detenções de entidades que desviaram fundos e fundos do erário público, suscitam várias dúvidas. E a UNITA no Kwanza Sul aproveita esta ocasião de alertar a população do Kwanza Sul que em política 2 mais 2 pode dar 20. O que não pode ou pode não ser ao mesmo tempo. Logo, precisamos de acompanhar milimetricamente o desfecho deste cenário. Não precisamos debater
palmas, enquanto os hospitais continuam sem medicamentos, até pacientes para serem transferidos do município para o hospital provincial, os parentes têm de pagar 4.000 kwanzas para o motorista da ambulância meter o combustível no carro, enquanto os professores continuarem com salários de miséria. A falta de escolas é um dado incontornável. As estradas nos buracos, a falta de emprego é pão de cada dia, enquanto os sobas continuarem a ser desprezados como estímulos que nem chegam à dimensão de subsídio. A polícia sem condições para trabalhar, o soldado das FA a ganhar mal, o ex-militar abandonado, as viúvas e os órfãos à sorte de Deus. A nossa cidade do Sumbe, que por sinal é capital da província, continuar a tratar parceria com poeira e lama. Os preços da cesta básica a subirem dia após dia. Não podemos bater palmas enquanto que os gatunos que roubaram milhões e milhões de dólares do povo angolano ficarem numa tal suposta cadeia com todas as condições, incluindo AC e chuveiro, enquanto um simples gatuno de galinhas ou de um saco de arroz fica numa cela sem condições humanas. Meus companheiros, não distraiamos com os cenários cujo fim ou objetivo por imaginar. As autarquias em 2020 é um imperativo para o nosso país, sem manobras políticas que sempre caracterizaram o nosso Estado angolano. Neste quadrante balanceado, somos a agradecer às autoridades policiais que asseguraram o périplo que levou-nos a palmilhar os municípios do interior da nossa província. E partilhamos as várias dificuldades das vias de comunicação terrestre, cujos buracos são a beleza daquelas estradas e longe de serem reparadas. A agradecer de igual modo as autoridades administrativas que dispensaram ou disponibilizaram momentos úteis do seu tempo laboral para conferenciar conosco, partilhando assim os vários problemas que afetam as populações. Outro sim, agradecer os cidadãos que acolheram com muito entusiasmo e afluíram massivamente às nossas atividades, ouvindo a mensagem da paz, reconciliação nacional e sobre as autarquias que Angola clama cada dia que passa, bem como os partidos políticos com assento parlamentar sediados nesta província, nomeadamente MPLA, FNLA, CASA-CE, PRS, que aceitaram os nossos convites para junto pensarmos nos problemas da nossa província. O segundo objetivo desta conferência: lançamento da campanha Sentadas da Cidadania. Angolanas e angolanos, estamos perante um grande desafio que chama por cada um de nós maior responsabilidade. Para isso, a UNITA escolheu um lema: autarquias, cidadania igual rumo ao desenvolvimento. Angola, nossa terra tão rica, mas seu povo totalmente pobre, devido à esperteza de um punhado de indivíduos que acha ser dono de tudo e de todos. Com seu programa Angola Investe, levaram o país à falência, ludibriaram o Estado angolano de serem fazendeiros, receberam milhões e milhões de dólares. Hoje vemos máquinas espalhadas nas matas, algumas a queimarem supostas fazendas 80% à falência, sem esperança de reembolso dos valores, deixando assim Angola numa crise total. Para a solução deste problema, temos apenas uma porta de saída, que são as autarquias locais. Devolver o poder ao povo deve ser um dever de todos os atores políticos em Angola. População do Kwanza Sul, amado povo de Deus, a UNITA, nesta província, por intermédio desta conferência,
aproveita hoje, dia 1 de outubro de 2018, fazer o lançamento da campanha Sentadas da Cidadania, que traz consigo os 6 pontos principais, nomeadamente: o que são autarquias, qual é a vantagem das autarquias, origem das receitas das autarquias, qual é o objetivo das autarquias, o que é o gradualismo para o MPLA e o que é o gradualismo para a UNITA. Dizia o nosso querido presidente do partido, Dr. Samakuba, e eu cito: a UNITA reitera a sua posição segundo a qual a implementação das autarquias em todo o território nacional para o benefício de todos os residentes, ao mesmo tempo, é uma imposição constitucional, um dever e uma obrigação imposta ao Estado e não uma faculdade dos políticos. Fim de citação. Excelências, a UNITA no Kwanza Sul convida todos os residentes para olharem a este cenário com sentido de missão sagrada para salvarmos Angola dos piores momentos da sua economia, independentemente das nossas filiações político-partidárias. Precisamos antes pensar na angolanidade. Unamos-nos todos, defendamos o povo e não interesses partidários. Os critérios que se pretendem utilizar para não se institucionalizarem as autarquias em todos os municípios devem ser rejeitados, porque são inconstitucionais, arbitrários e subjetivos. A Constituição não estabelece qualquer critério para se institucionalizarem as autarquias da cidadania, nem condiciona a sua institucionalização ao número de habitantes do município. O Executivo angolano quer condicionar a institucionalização das autarquias a 5 critérios subjetivos a alguns municípios: um certo número de habitantes, dinâmica de desenvolvimento, capacidade de arrecadação de receita e grande expressão ou particularidades culturais. Ora, o país tem 59 municípios com menos de 50 mil habitantes, 79 municípios com menos de 250 mil habitantes, cerca de 13 municípios com população entre 50 e 500 mil habitantes. Esta grelha de distribuição demográfica não permite excluir nenhum município com base no critério população. A própria utilização repetida da expressão alguns municípios revela o caráter arbitrário, subjetivo, inconstitucional da exclusão. De facto, implementar apenas algumas das 164 autarquias municipais obrigatórias não elimina a inconstitucionalidade por omissão. As autarquias têm de ser implementadas em todos os municípios e não apenas em todas as províncias, nos termos da Constituição. A terminar, reiteramos aqui que a UNITA no Kwanza Sul está pronta para este desafio que Angola se propõe. O povo desta província conta com o nosso incondicional contributo, tudo a bem das populações. Viva a África, viva Angola, viva a paz, viva a reconciliação nacional, viva a UNITA. Só unidos venceremos. Muito obrigado. Em São Lucas estão a vender pratos envenenados. Eu gostaria de um esclarecimento. Se é prato normal ou alimentos envenenados? Eu queria se esclarecer. Sim, temos evidências, é mesmo prato normal. É um prato fabricado não sei onde, precisamos investigar, mas são comprados a partir da comuna vizinha de São Lucas, mas pertencente à província do Bié.
E nós fizemos questão de recolher esses pratos. E chamamos até a polícia de São Lucas para tomar medidas, porque aqueles pratos estão totalmente envenenados. Mas é um prato mesmo normal. Não tem sim. Obrigado. Se não tivermos mais, vamos passar para o segundo momento, que é de leitura de despachos e tomada de posse do secretário provincial.